Então, vamos corrigir a nossa atividade do caderno de apoio, aquela que fala da atividade dos palitos. Aí temos a seguinte questão. Observando a sequência que foi montada de palito, você consegue me dizer quantos palitos foram usados a mais no segundo triângulo em relação ao primeiro? Aí o que vamos analisar? No primeiro triângulo, quantos palitos nós tivemos? 3, não foi? Analisamos a sequência aqui. Aqui foram 3 palitos. No segundo, veja quantos palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já foram usados 9 palitos. É isso? No terceiro, veja que no terceiro já foram usados 3, 6, 9, 12, 15, 18. Já foram usados 18 palitos. Mas a pergunta ele quer saber, observando a sequência, quantos palitos foram usados a mais no segundo triângulo em relação ao primeiro? Além disso, qual a relação entre a quantidade e o padrão que se forma em relação ao terceiro? Veja a quantidade e o padrão que, que forma em relação ao terceiro. Ou seja, foi aumentado mais 6, não é isso? Então, em relação ao primeiro, o segundo foi aumentado mais 6, e ele quer saber qual é o padrão que acontece em relação à quantidade de palito. Vejam que nesse outro, do segundo para o terceiro, vai aumentar. De 9 passou para 18, vai aumentar 9. Ele quer saber qual é o padrão. O padrão vai ser sempre aumentando uma sequência numérica. Então, a sequência numérica, o próximo vai ser quanto? Em vez de ser 9, aumentar 9, para o próximo palito, para a próxima formação, ele vai aumentar 12 palitos. Ou seja, a próxima formação vai ter 30. Por quê? Eu vou ter uma sequência aqui, ó, de 6, depois 9, 12. Isso é uma sequência de aumento. Porque eu tenho 6, aumentou 6, depois aumentou 9, depois vai aumentar 12. Porque eu tenho uma sequência aqui. Começou com 3 palitos. Depois aumentou 6, de 3 aumentou 3, né? 3, depois passou para 9, né? Tinha 3 palitos, depois passou para 9, aumentou de 3, depois 6, 9 e assim sucessivamente. Então, eu vou ter uma sequência, um padrão. Que padrão é esse? Então, a resposta do segundo para o terceiro, do segundo para do primeiro para o segundo, aumentou 6 palitos, não foi isso? Qual a relação e o padrão que se forma em relação ao terceiro? O padrão é o seguinte, que a sequência de aumento vai ser 6, essa é a sequência de aumento, depois 9, a cada formação, depois 12, depois vai aumentar 15, eu vou ter um padrãozinho aqui de acrescentamento de palitos. Depois vai aumentar 18 e assim sucessivamente. Essa é a sequência, é o padrão. A cada formação vai existir esse padrão. Aí agora, na questão 2, ainda nessa linha de raciocínio, se eu continuar a montar os triângulos em relação ao padrão de formação, você vai perceber que a quantidade de triângulos a serem construídos e palitos a serem usados também aumenta. Como se dá esse aumento?
Então, veja que ele está falando a respeito do padrão de triângulos. Aí o que é que você vai analisar? Em relação ao padrão de triângulos, vocês vão analisar o seguinte: vou botar aqui em azul. Na primeira formação, eu vou ter um triângulo. Nessa outra, eu vou ter um, dois, três, quatro, né? Eu vou ter quatro. O que acontece? Olha, veja, de um passou para quatro. Já nessa outra aqui, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou ter nove triângulos. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Qual é o padrão? Veja, de um para quatro aumentou três, mais três triângulos. De 4 para 9, o que aconteceu? Aumentou mais 5. Veja que o padrão de formação de triângulo vai ser o seguinte: vai ser sempre aumentando. Começou com 3, depois 5, aumentando mais 2. Depois vai aumentar, em vez de aumentar 5, vai aumentar 7 a cada formação. Depois, em vez de aumentar mais 7, vai aumentar 9. Esse é o padrão de formação, ou seja, a cada formação a quantidade de triângulos vai aumentando em relação ao outro, obedecendo essa lógica aqui. Ó. De 1 passou para 3, de 3 para 5, de 5 para 9, de 9 vai passar 9, 7, 15, vai ter 15. Depois 15 com 9, 24, e assim sucessivamente. Então, a resposta do 2, como se dá esse aumento? O aumento se dá obedecendo a formação. Primeiro, aumentou 3, do primeiro para o segundo. Depois, do segundo para o terceiro, aumentou 5. Do terceiro, se fizesse o quarto, ia aumentar mais 7 triângulos. Do quarto para o quinto, ia aumentar 9. Ou seja, esse aumento se dará através dessa sequência numérica aqui. E assim sucessivamente. Então, essa era a resposta do item 2. Aí eu tenho, no desafio 1, nesse sentido, seguindo o padrão indicado, você sabe me dizer quantos palitos formam o lado de um triângulo que foi construído com 135 palitos? Aí, ó, vejam a seguinte maneira. Ele quer saber quantos palitos formam o lado de um triângulo, que foi construído com 135 palitos. Mais um padrãozinho que vamos entender. Ó. Veja, quando eu formei o primeiro triângulo, eu vou ter um palito de lado. Quantos palitos eu tive? 3. No outro, com 9 palitos, eu vou ter 2. Depois, com 18 palitos, eu vou ter 3. Veja, ó. E assim sucessivamente. Aí ele quer saber, com 135 palitos no total, quantos palitos aqui do lado vai existir? Então, para eu saber, eu preciso saber a seguinte formação. Eu posso dizer que, fazer, quando eu tenho 3 palitos, a regra de 3, eu tinha 3 palitos, eu vou existir, um palito de lado, não é isso? Por regra de 3. Eu tinha 3 palitos, eu só vou ter um do lado. Aí agora, ele quer saber, com 135 palitos de formação, eu vou ter quantos palitos de lado? Eu vou ter X. Não é isso?
Com 3 palitos, eu tenho um palito de lado. Com 135 palitos, eu vou ter X palito. Isso, resolvendo a regra de 3, é só multiplicar cruzado. Então, o X vai ser igual a quantidade de palitos do lado que ele quer saber vai ser igual a 135 dividido por 3. 135 dividido por 3 dá 45. Então, a resposta será 45. Então, entenderam qual foi a lógica? Na primeira formação, eu tinha 3 palitos, que nem está dizendo, e somente um palito de lateral. Com 9 palitos, eu vou ter 2. Com 18 palitos, eu vou ter 3. E assim sucessivamente. Se eu tenho com 3, eu tenho um palito de lado. Com 135 palitos, que é o total, eu vou ter X. Resolvendo a regra de 3, por isso que nessa questão aqui, a resposta é através de regra de 3. A seguinte regra de 3, ó. Se com 3 palitos no primeiro triângulo, eu vou ter um palito na lateral, com 135 palitos, que é a quantidade que ele formou. Quantos palitos na lateral eu vou ter? Eu vou ter X. Por isso, aí multiplica cruzado, X vezes 3 é 3X. 1 vezes 135 é o próprio 135. Aí agora, eu vou dizer que o meu X é igual. Vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Vai ser 135 por 3. E vai dar 45. Então, eu vou ter 45 palitos na lateral, que é a resposta correta, que ele quer saber quantos palitos de lado, ó, formam um lado. Ele quer saber quantos palitos formam um lado de um triângulo que foi construído com 135 palitos, ou seja, a resposta é 45. Agora me diga, qual a conclusão você chegou? Você precisou desenhar o triângulo, como conseguiu chegar? Você poderia ir desenhando, né? Que nem estava, que nem no desenho lá. Você poderia desenhando 18, depois ia ter com 30, ia ter 4 palitos e assim sucessivamente. Mas veja que por regra de 3 é bem mais fácil do que você desenhar. Então, essa resposta aí é pessoal. Você poderia chegar por desenhando ou simplesmente por regra de 3, que nem foi feito aqui. Regra de 3. É bem mais fácil. A outra questão tem a ver com a lei de formação do triângulo. Veja, o desafio 2 diz o quê? Vamos verificar se de fato essa lei aqui de formação, que é a fórmula que serve para calcular o número de palitos, veja que é o número de palitos em cada formação, que ele usa em cada triângulo da sequência. Copie na tabela em seu caderno e complete. O que é que você vai fazer? Veja que no primeiro triângulo, você vai ter, ele quer saber a quantidade de palitos. No primeiro triângulo, quantos palitos eu tenho? Que nem está aqui, ó. Eu vou ter 3 palitos, né? No primeiro triângulo eu vou ter 3, depois no segundo eu vou ter 9, no terceiro eu vou ter
15 e assim sucessivamente. Aí, ó, para saber se é válido, você vai substituir no lugar de n colocar 1. Aí vamos ver se vai dar certo. No primeiro triângulo vai ser 1 mais 1 mais 1, não é isso? Fecha. Vezes 3 vezes 1 dividido por 2. Aí eu tenho 1 mais 1 é 2, né? 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 3, resposta 3. Veja que realmente no primeiro triângulo eu vou ter de resposta a quantidade de palito 3. Vamos saber agora com na segunda quantidade. Vamos saber com 2 triângulos quantos palitos eu vou ter. Aí você vem na segunda formação, eu vou ter 2 mais 1. Na segunda formação, quem está lembrado, quantos palitos foram usados? Vezes 3 vezes 2, não é isso? Dividido por 2. Resolve primeiro os parentes. 2 mais 1 é 3. 3 vezes 2 aqui é 6. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Veja que na segunda formação eu não tinha 9 palitos, que nem está aqui em cima, ó. Na segunda formação aqui, ó, os 9 palitos aqui, ó. E assim sucessivamente. Você ia nesse desafio pede que você teste realmente se é isso. Vamos testar agora a terceira formação, que quantos palitos vai ter? Aí você vai fazer a mesma coisa. Substituir no lugar de n, 3. 3 mais 1. Fecha o parênteses. Vezes 3 vezes n. N é 3. Isso tudo dividido por 2. 3 mais 1 é 4. Lembra disso? 3 vezes 3, 9. Aí eu vou ter 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2, 18. A mesma quantidade de palitos que tinha na terceira formação, que foi encontrada. Então, essa lei aqui realmente serve. Ó. Veja que tinha 18 palitos. Então, essa questão pede que você faça esse testezinho aqui a cada palito. Aí vamos ver aqui a nona formação, só para finalizar. Aí eu vou ter 9, né, no lugar de n, 9, mais 1, que é 10. 9 mais 1, vezes 3, vezes quem? 9, olha, não é isso? Isso tudo dividido por 2. Aí o que é que você sabe? Ó? 9 mais 1 é 10. 10 vezes 3 vezes 9 é quem? 27. Não é isso? 27 vezes 10, 270. 270 dividido por 2, 135. Então, na nona formação, ele vai ter 135 palitos. Porque essa lei aqui, essa fórmula aqui define a quantidade de palitos em relação à quantidade de formação. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima.
na oitava e na nona. Veja que na nona formação vai existir 135 palitos e eu sei que vai ter quantos triângulos? Então, vai ter uma certa quantidade de triângulos, mas que nós descobrimos também, através desse desafio aqui, que na nona formação ele vai ter 45 palitos só na lateral. Não é isso? Então, com isso, encerramos a nossa correção dessa atividade.